O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Agora passamos para o cheque, onde eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Cheque. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Estados Unidos farão um boicote diplomático aos Jogos de Inverno de Pequim. Pois é, meu caro Matias, né? Começar aí com o nosso giro pelo Pacífico com Olimpíada, né? Lembrando que nós temos um Fronteiras Invisíveis sobre a história olímpica, em que a gente fala bastante dos boicotes olímpicos, né? Lembrando que nós temos tanto o boicote de 80 quanto o boicote de 84, quanto nós também tivemos, né, boicotes esportivos contra a África do Sul do apartheid, né? É um tipo de boicote muitas vezes que é esquecido, é deixado de lado, mas também era utilizado como uma ferramenta de pressão contra a África do Sul do apartheid, não apenas os dois grandes boicotes da Guerra Fria, que nesse caso, né, acaba se encaixando um pouco. E só um detalhe, né, Felipe, porque em 1980 os Estados Unidos liderou o boicote aos Jogos Olímpicos de Verão em Moscou, só que no começo daquele ano tivemos os Jogos Olímpicos de Inverno em Lake Placid e os países alinhados à União Soviética não boicotaram, né? Os Estados Unidos garantiu o seu evento e depois, no mesmo ano, boicotou a organização soviética. Você diria que foi um evento muito plácido? Mas piadas idiotas à parte, tem uma diferença. Por quê? Porque, pelo menos até o momento, o que o governo dos Estados Unidos anunciou, e depois alguns aliados, né, endossaram, é o boicote diplomático. Então o que isso significa? Que os Estados Unidos e os países que aderirem a esse boicote não enviarão autoridades, né, e representantes para as cerimônias do evento. Porém, os atletas, né, vão competir normalmente. Tá? Então, não é... Porque a gente falou de 80 e 84, em que foram boicotes que envolveram também os atletas, né, e diminuíram, em parte, né, o impacto e a competição esportiva. Né? Nesse caso, não. É por isso que estou chamando de boicote diplomático. Não vamos mandar autoridades, não vamos reconhecer, né, as autoridades do evento. Segundo a porta-voz da Casa Branca, a Jen Psaki, o boicote se dá pelo genocídio em curso na República Popular da China, pelos crimes contra a humanidade em Xinjiang, né, que é a região onde nós temos cerca de 2 milhões de uigures, que é uma população túrquica muçulmana, que, e aí lembrando, né, segundo o governo chinês, o que existem lá são centros de reabilitação, de educação, de campos de trabalho para desenvolvimento econômico. Segundo as autoridades dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, o que ocorre é um genocídio, com esses campos, na verdade, servindo para destruir a cultura uigur, que mulheres seriam esterilizadas à força e essas pessoas têm a sua mão de obra usada, né, explorada de forma servil. Tá? Basicamente, essa é a discussão. Aí, claro, você tem os próximos níveis da discussão, que é, por exemplo, a China vai falar, olha, se a gente estivesse fazendo genocídio contra os uigures, se a gente odiasse muçulmanos, a Arábia Saudita, o Paquistão teriam falado alguma coisa. A Arábia Saudita elogia as nossas políticas em Xinjiang porque elas são para conter o extremismo.
né? E de fato a Arábia Saudita, né, coaduna com essa política, e acaba sendo um grande asterisco, porque a Arábia Saudita tem uma ampla moral em direitos humanos? Não tem. Ao mesmo tempo é um aliado importante dos Estados Unidos. Então, mas resumindo, né, a troca de acusações é essa. E um detalhe curioso, Felipe, eu estava vendo um artigo no Haaretz, que é o periódico mais à esquerda em Israel, falando, né, que uma fonte do Estado israelense diz que provavelmente Israel não vai aderir a esse boicote, no que ele chama de bizarro. Só que é curioso porque Israel tem apenas 6 atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Inverno, né? Afinal, o país não tem um inverno tão rigoroso assim ao ponto de formar, né, atletas de elite nas competições invernais. É tipo, sei lá, no Belize vai boicotar os Jogos Olímpicos de Inverno, não sei. Mas daí falando também numa questão mais ampla, né, para além do baixo número da delegação israelense em Pequim, cabe lembrar também, né, que Israel e China têm fortalecido a sua relação diplomática e de negócios também, e que para os setores mais radicais, né, da sociedade israelense não comove, né, um possível genocídio de uma população majoritariamente muçulmana. E pensando deixando de lado, né, como você falou, você vai ter setores mais radicais que, né, de fato não vão se comover, né? Setores mais extremistas, mas pensando também no interesse do Estado israelense, também tem a questão de que, olha, não vamos aderir a um boicote às Olimpíadas, já que nós criticamos quando outros países fazem boicotes, por exemplo, quando o Miss Universo é em Israel, né? Então também tem essa coisa de até evitar criar uma inimizade ou gerar um precedente que pode ser usado contra si mesmo. Né? Bem lembrado, né? Então teremos aí um boicote diplomático, né? Mas os atletas vão participar normalmente. Pelo menos é o que tem por enquanto. Aí, Austrália, Canadá e Reino Unido são os países que, até esse momento, se juntaram aos Estados Unidos no boicote diplomático, tá? Todos com justificativas semelhantes, né? Então, por exemplo, Justin Trudeau disse que o Canadá está profundamente preocupado com violações de direitos humanos na China. A gente já falou de China e Canadá várias vezes aqui no programa, por conta da sucessora da Huawei, né, que foi presa no Canadá, tudo mais. A China prendeu cidadãos canadenses e todo esse tipo de coisa, né? A gente não tem como recapitular tudo aqui, né? Por outro lado, o governo chinês, né, via o porta-voz da Embaixada da China nos Estados Unidos e também o seu Ministério de Relações Exteriores, o que o governo dos Estados Unidos está fazendo é politizar os jogos, e essa decisão de boicote é uma manipulação política, porque as autoridades ainda não foram sequer convidadas. Então o que a China está dizendo é, olha, quem são vocês para dizer que não vão aparecer aqui se a gente nem convidou ninguém ainda? É óbvio que, até por protocolo, né, as autoridades costumam ser sempre convidadas e tal. Então, assim, é muito improvável, né, que não tivesse algum convite formal. De certo modo, isso torna, inclusive, né, isso até tira um pouco do impacto desse anúncio desse boicote diplomático, porque uma coisa é você falar, olha, não vou. Outra coisa é você receber o convite e falar, não vou, né, recusar o convite.
Mas foi uma das argumentações chinesas nessa grande briga retórica que no fim, né, no final do dia, vai fazer parte dessa grande briga retórica e de imagem entre Estados Unidos e China, e que é onde o campo vai ser disputado pelo menos nos próximos anos. E aí volta, a gente repete algo que a gente já explicou aqui também, contra o sensacionalismo, contra esse discurso, às vezes, de a guerra fria entre China e Estados Unidos. Você tem uma tensão hoje entre China e Estados Unidos? Sim. Mas é comparável à tensão da Guerra Fria? Não. Por quê? Porque China e Estados Unidos têm hoje laços, elos muito mais profundos que Estados Unidos e União Soviética jamais tiveram. Vamos lembrar daquela cifra. O ano em que Estados Unidos e União Soviética fizeram mais comércio foi 1988. Se a gente corrigir pela inflação, aquele comércio do ano inteiro de 1988 equivale a 3 dias de comércio entre Estados Unidos e China. Tá? Para o nosso ouvinte mais recente, eu vou repetir, para você usar essa informação aí nas suas conversas de bar, alguma coisa assim. O ano de maior comércio entre Estados Unidos e União Soviética foi 1988. Se a gente corrige pela inflação, aquele montante de comércio daquele ano inteiro, que é o ano de maior comércio, equivale a 3 dias de comércio entre China e Estados Unidos. As empresas dos Estados Unidos têm fábricas na China, querem um mercado consumidor chinês. A gente falou de NBA e tudo mais aqui, programas recentes. Vai ver os últimos lançamentos do universo Marvel. Tem um monte de coisa feita que é claramente feita mirando no mercado chinês. Sabe? Vamos lembrar, a Marvel, por exemplo, chegou a alterar um dos filmes do Homem de Ferro, alterou a origem, né, do Doutor Estranho, tudo isso para agradar o mercado chinês, que é o maior mercado, hoje, né, é o segundo maior mercado, é o maior em número de consumidores e é o segundo em renda. Né? Então, assim, você tem a China também está interessada nos Estados Unidos, exporta para os Estados Unidos, quer atrair as marcas dos Estados Unidos. Então, assim, até rolar o que é chamado de decoupling, né, a desacoplação entre esses dois países, vai ser uma briga retórica. Então, o atleta vai competir em Pequim, o patrocinador quer ter a marca exposta em Pequim, as empresas de material esportivo, as empresas de material esportivo dos Estados Unidos, como a dona Nikkei, né, que virou Nike, né, mas o nome grego é Nikkei, né, só para ser um pedante babaca aqui. Então, por isso que é esse boicote diplomático. Não vamos mandar representantes, né? Mas o governo chinês vai falar, olha, vocês estão politizando os jogos, o governo dos Estados Unidos vai falar, vocês estão massacrando os uigures, a gente não pode compactar com isso. O governo chinês vai também buscar o telhado de vidro dos Estados Unidos, e a gente sabe que existe esse telhado de vidro, né? Então, por enquanto, o interessante da gente ter sobre as Olimpíadas de Inverno de Pequim, e assim, Olimpíada de Inverno, para a maioria das pessoas aqui no Brasil, não significa nada. Para um outro grupo, da qual eu e o Matias fazemos parte, significa curling e falha de cobertura da Olimpíada de Inverno. Que eu falei pro Caíto Manier, eu falei sério, foi uma das coisas mais geniais que eu já vi na TV, porque foi aproveitar um produto que normalmente não chamaria atenção de uma forma apropriada, sem parecer que aquele produto era a coisa mais legal do mundo. Né? Quando o Caíto Manier fala que tinha um comentarista de arbitragem de hóquei no gelo, como o professor Serginho, no caso, né? Então, assim, Olimpíada de Inverno, no fundo, para algumas pessoas é isso, para a maioria das pessoas não significa muita coisa, e para alguns pequenos grupos, na qual certamente nós vamos ter ouvintes, a gente vai ter ouvinte interessado no esqui, interessado no bobsled, interessado, enfim, em várias modalidades de inverno, não tem, e a gente não está julgando, no hóquei no gelo, claro, talvez, né, outra bastante popular, e que vai estar interessado em assistir, beleza, mas essa pessoa sabe, nós sabemos que isso não é a regra aqui no Brasil. Falando propriamente no hóquei no gelo, tem até o milagre do gelo, né, que é a vitória dos Estados Unidos diante da União Soviética, justamente nos Jogos de 1980, que eu citei no começo do bloco, que
tem toda uma questão ali do pano de fundo da Guerra Fria, né? Lembrando que foi prévio ao boicote estadunidense naquele mesmo ano. Isso. Então, né, o hóquei no gelo acaba às vezes chamando um pouco mais de atenção e tal, mas para nós aqui no Brasil não tem um impacto tão grande para a maioria das pessoas. E para os mercados onde os Jogos Olímpicos de Inverno são importantes, tanto quanto os de verão, ou talvez até mais que os de verão, né, imagino que seja o caso, sei lá, talvez da Noruega, da Suíça, que são países que medalham muito nos Jogos Olímpicos de Inverno e nem tanto nos de verão, não vai afetar os jogos em si, não vai diminuir a competição, não vai afetar o lado esportivo e não vai afetar os patrocinadores, né? Principalmente isso. Então, por enquanto, pelo menos, até esse momento, dia 10 de dezembro de 2021, é o que dá para dizer, que não vai mudar muito assim, não vai, usando a expressão, né, não vai alterar a cotação do dólar. Né? E falando outra coisa que no final das contas também não vai alterar muito a cotação do dólar, né, nós temos, está ocorrendo, né, a cúpula virtual, né, pela democracia, organizada pelos Estados Unidos, que a gente já explicou, né, no programa passado, que na verdade é uma cúpula para formar ou articular ali, marcar uma posição contra a China. Né? Quando coloca nessa coisa de uma cúpula pela democracia, na verdade é uma cúpula contra a China. A gente até mencionou, né, que alguns países não foram convidados e poderiam, esperava-se que fossem convidados ou não, tal. Aí você vai ter sempre, né, lá uma discussão sobre o que é democracia, o que não é democracia. Inclusive o Alberto Fernandes hoje defendeu que a Bolívia deveria ter sido convidada, né, já que o governo boliviano não foi convidado. O presidente do Brasil, Bolsonaro, falou sobre questões de corrupção, já que o Joe Biden anunciou um pacote de 424 milhões de dólares para apoiar iniciativas em 5 áreas. Ele dizendo que o risco, né, a democracia é a grande ameaça do século XXI. Então, ele anunciou esse pacote para cooperação em áreas que fortalecem a democracia, que são apoiar a imprensa independente, combater a corrupção, ampliar participação democrática, avanço tecnológico e defesa de eleições livres. Tá? Se vocês quiserem, tem lá toda, por exemplo, a matéria do Rafael Balago, diretamente de Washington, na Folha de São Paulo, discrimina, tá, sobre o quanto de dinheiro vai para cada uma dessas iniciativas. Tá? A matéria dele está bem completa, é uma reportagem, tá bem completa. Mas assim, vamos lembrar que, primeiro, 424 milhões de dólares para o governo dos Estados Unidos é troco de pinga. Né? A gente sempre faz questão de lembrar isso aqui. Tem coisa que é muito dinheiro para mim, é muito dinheiro para você, é muito dinheiro para o nosso ouvinte. Já quando a gente fala, né, dependendo de alguns governos, já não é tanto dinheiro assim. E quando a gente fala de Estados Unidos, 424 milhões de dólares, milhões com M, é troco de pinga. Tá? Então, assim, não é um apoio peronomútil. E se você pensar que essa grana aqui, não sei como ela vai ser dividida pelos 100 países convidados, então você vai ter um fundo de 2,5 milhões de dólares dividido por 100 países, é isso? Cada um vai levar uma paçoca para casa? Enfim, no fundo é uma maneira de marcar uma posição contra a China. E por que eu disse que não vai mudar tanto assim a cotação do dólar? Porque ela não vai ter declaração final, ou seja, ela não vai ter nada vinculante, ela não vai ter nada determinante. A maioria das pessoas dos países ali fizeram falas genéricas, né? Basicamente o que importou foi a fala do Biden e o anúncio, né, desse pacote aí. Que se for um pacote, por exemplo, focado em países em desenvolvimento, né, e com alguma forma de prestação de contas, beleza, perfeito. Agora, aparentemente, por enquanto, está tudo muito genérico. A palavra acaba sendo essa, genérico. Né? Então, temos nos Estados Unidos, né, o anúncio do boicote diplomático e a cúpula democrática, a coalizão mirando na China. Né? Com isso, começamos a ir ao sul, primeiro passando por Honduras, né, onde ainda não temos os resultados finais, né, das eleições, porém, o atual presidente, Juan Orlando Hernández,
estaria muito provavelmente ali procurando algum lugar para visitar depois das eleições, possivelmente a Nicarágua ou El Salvador, para evitar problemas domésticos, em outras palavras, evitar cana, né? Já que, vamos lembrar, ele é suspeito de envolvimento com narcotráfico. Aí, falando em China e Estados Unidos, vamos para novidade, que é, ontem à noite, quinta-feira, a Nicarágua anunciou o rompimento das relações com a China, Taiwan, com a República da China, e o estabelecimento de relações com a República Popular da China, a China continental, a China Pequim. A gente já explicou várias vezes aqui a política de uma só China. Procurem materiais mais antigos, ou então tem uma nerdologia chamada Duas Chinas, e agora o grupo cada vez menor de países que mantêm relações com Taiwan perdeu a Nicarágua. Por quê, né, isso aconteceu? Primeiro, né, tem um motivo que a maior parte dos países do mundo tem relações com a China continental e não com a China Taiwan. Que é o fato de que a China continental é uma das maiores economias do mundo, a maior população do mundo, uma potência nuclear e tem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Né? Só esses 4 motivos, convenhamos, já são motivos suficientes se você pensar pragmaticamente. São argumentos muito convincentes. Pois é. No caso particular da Nicarágua, entram 2 elementos. Um deles, que a gente já comentou, né, e você brinca aqui, né, que a Nicarágua é um lago que tem um país, que se especulou, se analisou a possibilidade da China construir um canal na Nicarágua em paralelo ao canal do Panamá, para ser um canal transoceânico chinês e ela não depender do canal do Panamá. Inclusive, quando construíram o canal do Panamá, lá no início do século XX, a Nicarágua era uma possibilidade, pela existência do lago, né, que serve ali, inclusive, para cortar caminho. E o fornecimento de água potável e tal. Água doce, inclusive. E em novembro, né, mês passado, a gente teve a eleição do Ortega, que foi uma eleição que a gente comentou aqui, foi uma eleição ilegítima, foi uma eleição considerada ilegítima por vários países e vários órgãos internacionais, inclusive pelos Estados Unidos, que disse que vai apertar sanções contra a Nicarágua. E aí é a lógica da Guerra Fria. Né? A gente ainda não pode falar exatamente numa Guerra Fria, mas a lógica da Guerra Fria é: se eu tenho uma potência batendo a porta na minha cara, eu vou bater na porta da outra. Então, olha, os Estados Unidos não quer reconhecer o governo Ortega, não quer impor sanções, não quer mais fazer comércio comigo e tal, beleza, então eu vou procurar a China. É o caminho que me sobrou. Então você tem razões tanto macro quanto micro para essa questão. E como a gente comentou também, Honduras muito provavelmente vai fazer o mesmo caminho, já que a presidente eleita Castro já afirmou que pretende reconhecer a China Pequim, até por todos esses argumentos que a gente mencionou, né? Então, muito provavelmente esse grupo vai diminuir ainda mais. Vão sobrar, né, na América Central, Guatemala e Belize, e depois de Honduras, claro, né, mas Honduras aí tá no fio da navalha. Na América do Sul, o Paraguai é o único país que tem relações com Taiwan, não com a República Popular da China. No Caribe, nós temos Haiti, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas e Santa Lúcia. No Pacífico, Ilhas Marshall, Nauru, Palau e Tuvalu. E na África, o Eswatini, né, antiga Suazilândia. E a Santa Sé, cuja sede é o Vaticano. Lembrando, o nome do país, entre aspas, do Estado, da entidade de direito internacional é Santa Sé. Tá? Não é Vaticano, não é Igreja Católica, não é Santa Sé. Tá? A Santa Sé, que embora tenha sua capital no Vaticano, ela tem, né, jurisdição universal. Pelo menos se propõe a ter. Né? Então, convenhamos, você não tem nenhuma grande potência aí. O país mais parrudo desse elenco é o Paraguai. A não ser, é claro, né, se você considerar que você tem a Santa Sé e que o Papa seja um representante divino, né, escolhido por Deus. Mas se você pensar em economia, se você pensar em poderio de hard power, o Paraguai é o mais pesado dessa lista. Ou seja, não é uma lista exatamente de peso pesado.
Então, o reconhecimento de Taiwan está minguando muito. Teve uma pergunta no Twitter muito interessante, meu caro Matias. E só uma coisa, Felipe, que até eu fiquei curioso, que a demografia religiosa de Taiwan, e que era chamada de Formosa pelos portugueses, tem cerca de 4% de cristãos no país. E tem toda essa questão, né? As relações entre a China e a Santa Sé, a questão da investidura, né? dos bispos, né? Parece século XIX. Os bispos secretos, tá, né? E uma questão que nos mandaram no Twitter, que acho que a gente só comentou isso há muito tempo atrás, um ouvinte nosso perguntou, nossa, mas por que tantos países da América Central mantinham o reconhecimento de Taiwan, né? Porque o Panamá só trocou de China em 2017, a Costa Rica em 2008, o El Salvador, já com o Nayib Bukele, que é um cara de direita. Basicamente é porque quando você inicia esse processo, né, de trocas de Chinas, né, que você vai ter daqui a pouco a gente vai ter os 50 anos da viagem do Nixon à China, né, na década de 70, os governos da América Central eram todos ditaduras anticomunistas, né, ferrenhos, e que não viam ganhos econômicos nessa troca, ao contrário da maioria dos países. A maioria dos países fez essa troca inicialmente por ganhos econômicos. Né? Não viam ganhos econômicos nisso, pelo contrário, tinham até investimentos de Taiwan na sua indústria agrícola, e era melhor você manter o discurso anticomunista do que fazer essa troca. Isso explica, parcialmente, o fato da América Central ser esse último grande bastião de Taiwan. Né? Se a gente pensar novamente, até 2017, praticamente a América Central inteira ainda reconhecia Taiwan. E mesmo agora, ainda vai sobrar, mesmo com Honduras, Guatemala e Belize. Né? São 3 países. Acho que a gente nunca falou tanto de Belize em um programa. Ou a Guatemala britânica. Né? Inclusive tem um vídeo do Porta dos Fundos sobre Belize nas Olimpíadas, é engraçado. Então a Nicarágua anunciou essa troca e com isso o reconhecimento de Taiwan está cada vez mais minguante. Vai ser interessante a hora que o reconhecimento de Taiwan estiver reduzido a 2 ou 3 países só. Se isso vai fortalecer os movimentos por uma declaração de independência de Taiwan. Isso vai ser interessante de dar uma olhada. Continuamos ao sul, vamos para a Colômbia, na verdade fronteira com a Venezuela, já que um comandante de uma dissidência das Farc, né, o Hernán Darío Velázquez, conhecido como El Paisá, foi morto, né, num confronto contra forças venezuelanas na fronteira, na região da fronteira entre os 2 países. Tá? Ele que tinha inclusive uma oferta de uma recompensa por autoridades dos Estados Unidos. O FBI tinha uma recompensa de $500 mil para né, a captura ou o paradeiro dele. Convenhamos, uma recompensa até baixa. E Paisa é o gentílico do departamento de Antioquia, onde fica Medellín. Nossa, mas não deveria ser antioquense? Chamam de Paisa. A origem daí eu já não sei. Antioquia é da onde vem a Santa Granada de Mão. Se você não assistiu Monty Python, você não pegou essa referência, assista Monty Python. No Peru, temos 2 notícias. Né? A primeira é que um juiz decidiu que o ex-ditador Alberto Fujimori não pode ser julgado pela esterilização em massa de mulheres indígenas na década de 1990. Segundo o magistrado Rafael Martínez, é pelo fato de que o pedido que motivou a extradição do Fujimori, né, do Chile para o Peru em 2007, o pedido de extradição não incluiu esses crimes. Então ele não pode ser julgado por esses crimes. Tá? Aí é mais um grande exemplo, né, de 3 palavras que muitas vezes são usadas como sinônimos e que muitas vezes, na verdade, são antônimos, né, que é justiça, legalidade e judiciário. Né? Então, do ponto de vista da legalidade, é uma decisão correta? Sim, porque ele não foi extraditado por esses crimes, então ele não pode ser julgado por esses crimes. Ok.
do ponto de vista da justiça, está correto? Não, não está nem um pouco correto. Né? Já que estamos falando aí da esterilização em massa de pelo menos 250 mil mulheres indígenas, que isso faz parte, inclusive, de uma campanha genocida, já que você tem um claro alvo demográfico dessa política de impedir a reprodução. A outra notícia é que o Congresso peruano não aprovou o análogo peruano ao impeachment do Pedro Castillo. Tá? Ele teve 76 votos contra a moção, 46 a favor e 4 abstenções. Precisava de 52 votos, ou seja, ele se safou aí por 6. Tá? Essas são as notícias peruanas. Do Peru, vamos para o Chile, com 2 notícias e mais atualização das pesquisas eleitorais para o segundo turno da eleição presidencial, que vai ocorrer no dia 19 de dezembro. Lembrando que no programa passado a gente falou dos resultados, falamos das 2 câmaras do Congresso, de como o Senado estará mais à direita, a Câmara estará mais à esquerda, enfim. A primeira é que o Congresso chileno aprovou na última terça-feira, dia 7, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção de filhos por casais do mesmo sexo. Tá? Então, também chamado às vezes popularmente de casamento gay. Né? Então, o que é uma definição às vezes um pouco limitante. Né? Mas enfim, de qualquer maneira, podemos então agora ter o casamento entre pessoas que se amam no Chile e essas pessoas poderão adotar crianças também no Chile. Tá? Então, essa é a primeira notícia. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados por 101 votos a favor, 30 contra, 2 abstenções, e no Senado por 21 votos a favor, 8 contra e 3 abstenções. A segunda notícia, que acho interessante a gente comentar um pouco mais, que é o seguinte, meu caro Matias. Uma pesquisa no Chile, publicada pelo jornalista Maurício Weibel, mostrou que o pai do Antônio Casti, tá, do José Antônio Casti, o candidato presidencial pinochetista, o pai dele, o Michael Casti, que era cidadão alemão, foi filiado ao partido nazista. E que foi castelhanizado como Miguel. Ah, não sabia disso. Inclusive, os descendentes dele são, tem vários Casti na política chilena, né? E o que acontece? Ele foi filiado ao partido nazista. Como a gente já comentou aqui outras vezes, eu acho importante a gente deixar isso claro. Né? Eu chamar o José Antônio Casti de pinochetista, primeiro é uma constatação. Tá? Segundo, tem um grau, na minha perspectiva, óbvio, tem um grau de julgamento de valor, porque eu não considero razoável uma pessoa ser pinochetista em 2021. Em 1973, talvez até desse para entender, talvez, 2021 não. Agora, nós não vivemos na República Romana ou não vivemos no Império Klingon para julgar as pessoas pelos seus pais, pelos seus antepassados. Se o pai dele foi nazista, foi padeiro, se o pai dele fez ou deixou de fazer alguma coisa, não afeta o julgamento sobre a figura do José Antônio Casti e sua figura ideológica. A gente já comentou isso aqui algumas vezes, até porque a gente tem que lembrar que isso também muitas vezes é uma mão dupla. Tá? Os filhos e filhas não são os seus pais e mães. Para dar um exemplo mais cotidiano, é só a gente olhar, por exemplo, o presidente da Fundação Palmares, cujo pai, você que me trouxe essa informação alguns anos atrás, o pai dele é um intelectual importantíssimo dentro do movimento da cultura afro-brasileira, e o filho dele é uma figura completamente diferente. É o Oswaldo de Camargo, no caso. Então, a questão aqui não é, olha só, o cara é filho de nazista. A questão é que o José Antônio Casti
sempre mentiu sobre isso. Porque o que o José Antônio Casti falava era que, olha, o meu pai, ele lutou pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, mas ele lutou porque ele foi alistado quando fez 18 anos, ele lutou de forma obrigatória, como todos os jovens daquela época. E só para contextualizar, ele tinha 18 anos em 1942, no auge do conflito. Pois é. E né, tem a foto do Papa Bento XVI, né, antes de ser Papa, é claro, né? Fardado, teve que lutar na Segunda Guerra Mundial também. Tal. Eu acho que o Papa Bento XVI não chegou a lutar, ele era da juventude hitlerista. Então, assim, o que o José Antônio Casti falava é... Não, meu pai não era nazista. Ele completou 18 anos em 45, então... O que o José Antônio Casti falava é... Meu pai lutou na guerra, mas não era nazista. Ele lutou porque fez 18 anos, foi alistado, obrigatório. Depois da guerra veio para o Chile, reconstruiu sua vida. Tem as denúncias, inclusive, de que o pai dele teria sido um colaboracionista da ditadura Pinochet, enfim. E isso é verdade, inclusive ele estaria envolvido no massacre de Paine, em 13 de setembro de 1973, quando paramilitares chilenos perseguiram militantes de esquerda na região. E aí o que surgiu agora, publicado por esse jornalista via um documento que foi localizado no Bundesarchiv, né, o Arquivo Federal Alemão, a gente ia falar Bundes, é que o pai dele se filiou ao Partido Nazista Alemão antes de completar 18 anos por iniciativa própria. Tá? Então não foi que ele foi apenas alistado compulsoriamente aos 18 anos. Ele se filiou ao Partido Nazista antes da idade obrigatória. E o detalhe é que o alistamento no exército era sim obrigatório. A filiação ao partido não. É claro que hoje sabemos, tem filmes sobre isso, né? Tem um filme muito conhecido sobre isso, né? Que é Um Homem Bom, né? Com o Viggo Mortensen. Que você se alistar, você se filiar ao partido, podia abrir portas para você, favorecer a sua situação. Agora, isso, por exemplo, no caso do filme do Viggo Mortensen, a gente está falando de um pesquisador, de um cientista e tal. Nesse caso, a gente está falando de um jovem de 17 anos que se filiou ao partido, coisa que não era obrigatória, repetimos, antes de completar 18 anos. Então, a grande questão é que, novamente, eu não estou nem aí para avaliar o José Antônio Casti sobre o pai dele, a mãe dele. A questão é que ele mentia sobre isso. Claro que ele mentia porque ele provavelmente sabia a verdade, sabia que pegaria mal. Ele falou, não, meu pai foi filiado sim ao Partido Nazista, tá aqui a carteirinha dele de inscrição. Enquanto isso, tem presidente latino-americano que mente que o avô lutou por Hitler. Então, quem pegou a referência, dá like. Então, quando essa é a grande discussão, é o fato do José Antônio Casti ter mentido todas as vezes que falou sobre isso, inclusive agora no contexto da campanha presidencial. Porque, de fato, seria perfeitamente cabível ele falar, não, meu pai ele lutou na guerra porque ele foi alistado obrigatoriamente, e, enfim, depois da guerra ele veio para o Chile e pronto. Ok, era perfeitamente cabível que fosse essa situação. Eu não tenho dúvidas de que muitos jovens que lutaram na Segunda Guerra Mundial lutaram obrigados, né? Por várias forças envolvidas. Agora, essa revelação mostra que não é bem o caso, e mostra que ele estava mentindo. Esse que é o problema. Então vamos ver como é que vai ser o impacto disso. E nas pesquisas mais recentes, fazendo uma média, né, o Boric ele está na casa entre 50% e 54% das intenções de voto para o segundo turno, se você considerar os votos válidos, e o José Antônio Casti está na casa dos 45%. Porém, segundo as pesquisas mais recentes, e é importante colocar que já não pode mais publicar pesquisas no Chile, tá? Já começou o embargo de pesquisas.
Então, segundo Afinal, as pesquisas... a eleição é daqui a 2 domingos. Então, as pesquisas que saíram no último final de semana, que são as mais recentes, colocam que cerca de 20 a 24% das pessoas falaram que não vão votar, né? Então, assim, por mais que, segundo os votos válidos, o Boric está com uma margem larga. Ok, mas a partir do momento que você pensa que você ainda tem, né, que metade do eleitorado não votou no primeiro turno, e que você tem 1/4 das pessoas respondendo que não vai votar, então ainda pode acontecer qualquer coisa. Então é uma campanha que vai ser, sim, bastante apertada ainda. Do Chile, né, nós vamos para as Ilhas Salomão, para atualizar os nossos ouvintes sobre a crise que a gente comentou na semana passada, especialmente o fato de que o primeiro-ministro, o Manassés Sogavare, ele foi alvo de um voto de desconfiança no parlamento. Ele, num discurso, disse que a oposição contra ele, né, da província de Malaita, né, do governador, a gente explicou um pouco isso no programa passado, né, e foi uma coisa muito interessante porque a gente comentou isso no ano passado, não que a gente tivesse previsto que iria acontecer, mas foi algo interessante. Ele disse que são agentes de Taiwan trabalhando contra ele, né? E mesmo assim ele foi alvo de um voto de desconfiança. 15 parlamentares votaram pela deposição do primeiro-ministro, porém 32 votaram a favor dele e 2 se abstiveram, tá? No total nós tivemos 3 pessoas mortas. As tropas estrangeiras continuam nas Ilhas Salomão, vão ficar lá pelo menos até o dia 18 de dezembro, tá? Aparentemente a tensão diminuiu, porém a situação ainda não está completamente normalizada. Ele também disse que os manifestantes estão tentando um golpe de Estado contra ele, tá? Das Ilhas Salomão, vamos passar rapidamente pela Nova Caledônia, já que, pelos acordos de Nouméa, né, a Nova Caledônia vai realizar agora, no dia 12 de dezembro, o seu terceiro voto sobre a independência. Lembrando que foram 2 em 2018 e 2020. A gente tem fronteiras invisíveis sobre a França ultramarina, motivado justamente por esse voto na Nova Caledônia, que é uma posse francesa, que tem um solo, inclusive, bastante atraente em reservas minerais. Os 2 referendos anteriores, o não venceu, e a tendência é que, nesse terceiro referendo, o não vença novamente. Se o sim vencer, né, ou seja, se a maioria da população, né, aprovar a independência, aí sim nós teremos um processo de negociação entre autoridades eleitas pela Nova Caledônia para isso e uma missão do governo francês, uma missão do governo executivo, tá, francês. Embora o voto tenha que ser aprovado pelo Congresso francês. Então, lembrando que as margens, né, dos 2 últimos votos, elas foram diminuindo. Em 2018, o não venceu com 56%, em 2020 o não venceu com 53%. Aí você tem pandemia, todas essas questões, então não sei se pode vencer ou não. Aí teremos o Karembé como o primeiro presidente. Da Nova Caledônia, vamos para a Nova Zelândia, onde você só vai poder comprar cigarros se você for velho. Tá? Brincadeiras à parte, velho? É o seguinte: pela lei que foi proposta, tá? Pessoas que tenham menos de 14 anos hoje não vão poder comprar cigarros. Num processo de transição, tá, para, em 2025, o cigarro ser abolido. Então é o seguinte: se você tem menos de 14 anos hoje, quando você fizer 18 em 2025, você não vai poder comprar cigarros. Vai dar certo. Vai dar certo. Fiz 18 anos, quero comprar cigarros. Não vai poder fazer, tá?
Então, assim, primeiro, eu não sei como é que vai ser o controle disso. Né? Já que, assim, né, a pessoa que aparenta ser um pouco mais velha, ela não precisa mostrar o documento, né? Enfim, todo mundo vai ter que mostrar documento, não sei. E a ideia da Nova Zelândia é progressivamente, né, limitar a venda de cigarros para, eventualmente, banir completamente o cigarro. Como você disse, eu acho que é uma ideia de jirico, eu acho que não vai funcionar, e proibir nunca é o caminho. Não, e outra, você vai proibir o jovem de fazer alguma coisa, aí que ele vai fazer. O jovem já não fuma cigarro, ele fuma no máximo o vape, não fuma cigarro, é coisa de tiozão. Então, mas daí se você proibir o cigarro, você tá falando pro jovem, fuma cigarro. Eu nem tinha pensado nisso, mas você tá corretíssimo. Né? Então, E assim, cara, eu tenho certeza. Você conhece alguém que é assim, eu conheço alguém que é assim. Se proibir o cigarro amanhã aqui no Brasil, no dia seguinte vai ter gente indo na boca de fumo comprar cigarro. Vai ter boca de fumo de Marlboro, entendeu? Então assim, não adianta. E é o que você falou, o jovem agora sim que ele vai querer fumar mesmo. Da Nova Zelândia, vamos para a Indonésia, onde tivemos a erupção do vulcão Semeru na ilha de Java, que deixou pelo menos 46 pessoas mortas. A erupção foi no último dia 4 de dezembro. Mais de 100 pessoas feridas, 9 pessoas ainda estão desaparecidas e mais de 6 mil pessoas ficaram desabrigadas, estão sendo atendidas aí por autoridades do governo e tudo mais. Lembrando que a Indonésia, assim como as Filipinas, né, e o Japão, são países que são arquipélagos porque são basicamente países que ficam em cima do encontro de placas tectônicas. Né? Então você tem atividade, você tem terremotos, você tem atividade vulcânica, né, sempre uma situação complicada. Então, infelizmente, pelo menos 34 mortos na Indonésia. De lá, vamos para, brevemente, Taiwan, só com uma recomendação de leitura. Depois, muito provavelmente, a nossa queridíssima Carol vai colocar nas sugestões lá no site de Xadrez Herbal, mas é uma matéria da Reuters, que saiu publicada em português, inclusive, para quem quiser. Saiu em português com o nome China ameaça Taiwan e aliados ajudam ilha a formar frota sigilosa de submarinos. Né? E é uma matéria que fala sobre a cooperação internacional para que Taiwan possa construir seus submarinos. Né? Indícios dessa cooperação secreta, né? Já que, inclusive, a exportação direta desses submarinos provavelmente seria muito mal vista, geraria tensões com a China, então estaria ocorrendo uma cooperação clandestina para que Taiwan consiga produzir os seus submarinos. Né? Taiwan que já tem uma indústria de ponta, é claro, mas construir um submarino não é exatamente coisa fácil. De lá, vamos para a China continental com duas notícias ligadas à Evergrande, né, a gigantesca empresa de construção civil que está bastante endividada e cujo eventual calote, né, bota medo aí nos mercados globais, bota o risco aí de, inclusive, um risco de efeito dominó. Você tem uma especulação imobiliária muito grande também, tanto na China quanto por fundos chineses, né, comprando propriedades, por exemplo, no Canadá, na Nova Zelândia. Por isso que a Nova Zelândia promoveu aquela lei que proibia, né, estrangeiros, empresas estrangeiras de comprarem imóveis na Nova Zelândia. Né? O cidadão estrangeiro, como pessoa particular, pode, para comprar uma casa. Agora, empresas estrangeiras comprarem imóveis, né, foi limitado e tal. Enfim, a Evergrande, ela tinha um prazo para pagar 400 milhões de dólares nessa semana e poderia dar um calote. Tá? Com isso, o governo chinês anunciou um pacotão, tá, de incentivos para a sua indústria da construção, embora não seja propriamente dito, né, um resgate da Evergrande. Tá? Mas a verdade vai colocar aí cerca de 190 bilhões de dólares na economia, especialmente na construção civil,
Tá? Embora, repito, não é um resgate direto da Evergrande. E tem um prazo agora da meia-noite da segunda-feira de 82 milhões de dólares que, caso a Evergrande não faça esse pagamento, ela incorrerá num default automático, ou seja, num calote. E para a gente fechar esse nosso girão pelo Pacífico, o Canadá, né, a gente foi dos Estados Unidos do Sul, cruzamos o Pacífico Sul, e fomos para o Norte, China, agora cruzamos o Estreito de Bering, já que o Canadá baniu a terapia de conversão, né, entre aspas, a terapia de cura de homossexuais, né, que é tão pregada aí em alguns círculos, né, o pregado é um duplo sentido, e o parlamento canadense, né, vai banir a terapia de conversão.